Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. É uma alegria ter você aqui comigo. Se esse vídeo é o primeiro vídeo que está aparecendo para você, eu quero te dizer, minha amiga, que esse vídeo faz parte de uma jornada de 56 dias, onde nós estamos estudando, meditando no devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Quem sabe você vai dizer assim: Ah, Laura, mas nossa, agora que apareceu no dia 44, nossa, tem um monte ainda de dias para trás, eu perdi, e agora? O que eu faço? Estou atrasada. Calma, você não está atrasada. Você está exatamente no momento certo em que o Senhor olhou para você e disse: Você está pronta para viver esta jornada. Então, eu quero te fazer um convite. Se esse é o primeiro vídeo que está aparecendo para você, eu quero te convidar a assistir esse vídeo do começo ao fim, porque o Senhor tem uma palavra para você hoje aqui nesse vídeo. E ao final deste devocional, decida entrar nesta jornada. Decida iniciar esta jornada de cura das tuas raízes. E aí, a partir de amanhã, você vai fazer o quê? Você vai entrar aqui no canal, na playlist chamada Mulheres Enraizadas, e vai começar a sua jornada desde o dia 1. E diariamente você vai assistir um devocional por dia, sem pressa. Um por dia. Assista o devocional, medite na palavra, converse com o Senhor e entenda o que Ele quer falar com você. Você não está atrasada, você está no momento certo. E você, quem sabe, que está aqui na jornada, às vezes tem se questionado: ai, Laura, tem dia que eu consigo assistir, tem dia que eu não consigo todos os dias, tem dia que é mais desafiador. Amiga, o importante é não desistir. O importante é não desistir. Não é sobre velocidade, mas é sobre constância. Se você se comprometer a assistir ao menos 3 vezes na semana um devocional, e manter essa constância, está tudo certo. Se você consegue assistir todos os dias um devocional, mantenha essa constância. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Se esse é o primeiro vídeo que apareceu para você, não queira sair maratonando todos os vídeos, assistindo 2, 3, 4 no dia, na velocidade 2.0 para passar mais rápido, para conseguir assistir mais. Não, não faça isso. Assista na velocidade correta. Assista um por dia, sem pressa. Medite na palavra. Deixe realmente o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não tenha pressa. O Senhor deseja trabalhar com você, em você, através de você. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ele trabalha de uma maneira diferente. Amém? E se por acaso você ainda não é inscrita aqui no canal, minha amiga, não perde tempo e já clica aqui no botão inscrever-se aqui do canal e faça parte desse grupo de mulheres que decidiram viver uma vida de propósito com o Senhor. Eu conto com você aqui, hein? Eu quero que você se inscreva aqui no canal e já curte esse vídeo, porque ao curtir esse vídeo, você diz para o YouTube que esse vídeo é bom e ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas. E também já ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ser notificada toda vez que o novo vídeo for postado. Feito isso, ok? Se inscreveu, curtiu o vídeo, ativou o sininho das notificações.
Último pedido. Se por acaso você ainda não deixou aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está falando, aproveita e já deixa aqui o seu nome. Eu quero conhecer você e orar por você. Amém? Feito isso, vamos agora então orar e entregar este momento ao Senhor. Hoje nós estamos no dia 44, o segundo dia da semana de número 7. Lembrando que esse devocional ele é dividido por semanas. Então, nós iniciamos ontem, no sábado, a semana de número 7, que traz como título Mulheres com Raízes Profundas. No dia de ontem, falamos sobre identidade restaurada. E hoje, no dia 44, o título do devocional é Um Novo Nome. Sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Mas antes de iniciarmos, vamos orar e entregar este momento ao Senhor. Aí aonde você estiver, se você puder, feche os teus olhos e fale com o Senhor neste momento. Se não puder fechar os teus olhos, talvez você esteja dirigindo, talvez você esteja no trabalho, lavando uma louça, lavando uma roupa, preparando o almoço, não sei o que você está fazendo, mas fale com o Senhor aí onde você está. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Pai de graça, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, juntas, ó Pai. Juntas, ó Deus, nos alimentando da Tua palavra. O Senhor já tem falado aos nossos corações, o Senhor já tem tratado as nossas raízes, Pai. Nós temos visto o Teu mover sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor tem aparado as nossas motivações, o Senhor tem podado, Pai, os nossos galhos, entendendo, Pai, que é necessário para que possamos continuar dando frutos. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, por todos os dias renovar, Senhor, as nossas forças e não nos deixar desanimar, Deus, no meio do caminho. Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor, derramando sobre nós da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, que os nossos corações, os nossos ouvidos e a nossa mente possam estar abertos para receber aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, esteja conosco, Senhor, neste momento. E eu te peço, Deus, que mais uma vez, Senhor, eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Que tudo que eu falar aqui, Senhor, seja para honra e glória do teu nome. Que eu não venha, Pai, querer usar o Senhor, mas que o Senhor venha me usar, Pai. Que eu venha ser teu instrumento, Pai. Que tudo que sair da minha boca, Pai, venha ser direcionado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Gênesis 32, 28 é o nosso versículo-chave de hoje. 32, 28. Diz assim: vamos ler a partir do 27, ok? Para você entender o contexto do versículo. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aqui está falando da passagem onde Jacó luta, com o anjo. Diz aqui, vou ler desde o versículo 22 para você entender ainda mais, para não ficar um versículo solto. Diz assim, a partir do versículo 22, diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos,
para atravessar o lugar de pastagem de Jacob. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, da forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O Senhor lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Então é uma passagem muito conhecida, aonde, né, nós falamos que conhecida, onde Jacó realmente lutou com o Senhor. Jacó queria ser abençoado. Ele decidiu que não sairia dali enquanto ele não fosse abençoado. E Jacó, o Senhor muda o nome de Jacó para Israel. Nós vamos falar sobre esta passagem no devocional de hoje. Ela inicia o devocional dizendo assim: Neste processo de descoberta e restauração da identidade, precisamos entender que muitas vezes o Senhor mudará o nosso nome. Nomes têm muita importância para Deus. Lembrando, hoje, diferente de antigamente, não se pode tão facilmente, né? Vamos mudar o nosso nome, mas o Senhor vai mudar, ou seja, o significado que carregamos, porque antigamente, não só antigamente, mas hoje ainda, os nomes têm um grande significado. Muitas mães ainda colocam, né, os nomes nos filhos baseado nos significados. Algumas mães não, só colocam porque achou bonito, não procuram saber o significado, mas o nome carrega um peso muito grande sobre a nossa vida, o nome que nós carregamos, isso desde lá de antigamente. E antigamente, você vai ver nos tempos bíblicos, que os nomes das crianças eram dados segundo aquilo que eles haviam feito. Se era o cumprimento de uma promessa, se havia nascido por um sofrimento, enfim, o nome existia um significado. O nome não era dado antes da criança nascer. O nome era dado assim que a criança nascia, pois o seu nome carregava algo sobre a sua identidade. Ela traz aqui contando a história dela. Quando engravidei da minha primeira filha, eu não sabia que era uma menina. Ao receber o exame clínico, constatei alegremente: estou grávida. Na volta do consultório, fui andando pela rua e pensando: meu Deus, já está aqui dentro. E o Senhor me falou: é uma menina e o nome dela será Vitória. Sempre que você proferir esse nome, o inferno vai estremecer, porque dei uma vitória a vocês. Embora fosse apenas um embrião, já havia sido escolhida por Deus e ele havia dado um nome para ela. A palavra de Deus vai nos dizer que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já escreveu os nossos dias. O Senhor sabe exatamente tudo o que está destinado para nós. Por meio da adoção divina, eu e você recebemos um novo nome, que está ligado à nossa identidade. Um deles é Filha Amada. Uau! Esse é um dos nomes que o Senhor nos deu. A partir do momento que Ele nos adotou como filhas, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós deixamos Ele ser dono da nossa vida, quando aceitamos o Senhor como nosso Pai, Ele deu a nós um nome. Um deles é Filha Amada. Você é uma filha amada. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17, as seguintes palavras:
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, o Senhor nos fez filhos por adoção, e por sermos filhos, somos chamadas de herdeiras, somos chamadas de filhas amadas do Senhor. Por outro lado, nos tempos bíblicos, era comum as pessoas terem seus nomes literalmente mudados por Deus. Então, antigamente, como você vai ver, Abrão mudado para Abraão, Sarai mudado para Sara, são alguns dos nomes que o Senhor mudou nos tempos bíblicos. Literalmente mudados por Deus como anúncio de uma transformação significativa em suas vidas. E isso aconteceu com Jacó. O nome Jacó significa enganador. E você já sabe a história de Jacó, o porquê deste nome para Jacó. Bem conveniente se você conhece a sua história. Contudo, a Bíblia revela que ao ser tocado por Deus, ele passou a ser chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. Porém, não à toa as Escrituras nos garantem que a mudança do nome só ocorre depois que o anjo tocou a coxa de Jacó e o deixou manco para o resto da vida. Então, o anjo toca a coxa dele, desloca a coxa dele, Jacó se torna manco depois disso. Mas o Senhor, depois de fazer isso, muda o nome dele de Jacó para Israel. Um toque dramático, significativo e definitivamente de cura para este homem. Então, Jacó foi tocado pelo Senhor. Houve uma mudança no seu andar, assim como houve uma mudança no seu nome. Assim como seu nome já não era mais o mesmo, seu caminhar também não. Ele andava de modo diferente. Quando o Senhor toca em nós, quando permitimos ser tocados pelo Senhor, ele muda o nosso nome, ou seja, ele muda a identidade que nós carregamos. O nosso nome carrega um significado, carrega uma identidade. E o Senhor, ele muda para nos tornarmos filhas de Deus, para não carregarmos mais as dores do nosso passado. Mas quando somos tocadas pelo Senhor, o nosso andar também muda. Começamos a andar de maneira diferente, a nos comportarmos de maneira diferente. As pessoas olham para nós e veem em nós que existe algo diferente em nossas vidas. É isso que o toque de Jesus faz em mim e em você. Muda a nossa caminhada. Não podemos continuar andando da mesma maneira quando decidimos entregar a nossa vida para o Senhor. Se você continua andando da mesma maneira, cometendo os mesmos erros, andando nos mesmos lugares que antes você frequentava, antes de conhecer a Cristo, se o teu caminhar não mudou, se a tua caminhada não mudou, existe algo de errado. Porque quando o Senhor nos toca, Ele muda a nossa caminhada. Ele muda a nossa maneira de se comportar. Precisamos ser diferentes. As pessoas precisam olhar para nós e ver a diferença em nossa vida. Passamos a tratar as pessoas à nossa volta de uma maneira nova e com o tempo adquirimos um caráter aprovado pelo Senhor. Caráter fala sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre quem nós somos quando ninguém está vendo, sobre quem nós somos quando não existe palco, não existe aplauso, não existe fama, não existe reconhecimento. Será que você hoje pode olhar para a sua vida
e realmente perceber que existe em você um caminhar diferente e um caráter segundo o caráter de Cristo, aprovado por Deus? Será que as pessoas veem Cristo através das tuas atitudes? Porque é muito fácil falar que é filha amada de Deus. É muito fácil ir à igreja, é muito fácil ter cargos na igreja, é muito fácil dizer que ora, dizer que é cristão, mas as pessoas vão reconhecer se verdadeiramente você serve a Cristo, se verdadeiramente você foi tocada por Cristo, através do seu caminhar, através do seu caráter, através das suas atitudes. Você não vai precisar falar para ninguém que você é filha amada de Deus. Você não vai precisar falar para ninguém que você serve a Deus. Porque as tuas atitudes demonstrarão isso, os teus comportamentos, o teu caminhar irá mostrar para as pessoas que você é diferente. Assumimos um andar que sinaliza, sim, ele mudou, não só o meu nome, mas a minha forma de me mover através das suas palavras. Então, quando o Senhor nos toca, ele nos muda de uma maneira onde for que nós nos muda de uma maneira tal que aonde você vá, você sinaliza através dos teus comportamentos, sem você precisar falar uma palavra, através dos teus comportamentos, através do teu andar. Você sinaliza Cristo na sua vida. As pessoas olham para você e percebem algo diferente na sua vida. A fim de restaurar a nossa identidade, mudar o nosso nome, Deus sempre precisará nos tocar. Sempre o Senhor vai precisar nos tocar para arrancar de nós o orgulho, a ira, o vitimismo ou qualquer outra obra da carne que esteja embaçando a nossa visão com relação a quem somos ou atrapalhando o propósito dele para nós. Toda vez que o Senhor olhar para nós e perceber que existe em nós orgulho, que existe em nós ira, que existe em nós vitimismo. Que é o vitimismo? É aquela pessoa que se lamenta por tudo é difícil para ela, porque é só com ela que as coisas acontecem de ruim, porque ninguém se importa, porque a vida dela é difícil, porque isso, porque aquilo. Toda vez que o Senhor olha para nós e vê que existe algo, alguma obra da carne, atrapalhando o propósito dele na nossa vida, ele vai tocar em nós para tirar de nós tudo aquilo que tem embaçado a nossa visão, ou seja, tem atrapalhado a maneira como nós nos enxergamos, tem feito com que a gente não consiga se enxergar da maneira que ele enxerga. Ou qualquer outra coisa que tenha atrapalhado o cumprimento do propósito dele nas nossas vidas. É fácil ser Jacó, uma pessoa dominada pela carne. Difícil é nos abrirmos à transformação divina, recebermos um novo nome e andarmos de acordo com a nossa nova identidade celestial. É desafiador, porque existem mudanças, existem renúncias que você precisa deixar para trás. Existem coisas que você vai precisar deixar para trás. Existem mudanças que você vai precisar fazer na sua vida. Por isso, temos de dar permissão para o Senhor nos tocar. Quando Ele nos toca, Ele transforma o nosso nome, Ele muda a nossa maneira de agir e Ele transforma o nosso caráter. Todos os dias, Deus nos chama para crescermos mais por dentro do que por fora. Não é sobre o que os outros veem por fora, porque por fora é só o reflexo do que está crescendo por dentro. Por fora é só o resultado do que está crescendo por dentro. Esse é o convite de hoje. De colocar diante do Senhor e permitir que o Senhor toque em você.
Hoje, agora, ao finalizar esse devocional, vá para o teu lugar secreto. Tire um tempo com o Senhor. E literalmente, assim como Jacó, lute, questionando, Senhor, me dá a minha bênção. Deus, o que é que precisa ser mudado em mim? Muda, Deus, a minha maneira de andar. Muda o meu nome, Senhor. Me faz não só me ver como uma filha amada, mas viver como uma filha amada. Que eu ande como uma filha amada. Que eu me comporte como uma filha amada. Que o meu caráter seja aprovado pelo Senhor diariamente. Amém? Se essa palavra fez sentido para você e você acredita que existe alguém que merece ouvir também essa palavra, receber essa palavra, compartilhe esse devocional com essa pessoa. Seja uma multiplicadora da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.